Oi, turma, bom dia. A videoaula de hoje é referente às dúvidas que vocês apontaram nos exercícios que eu pedi para vocês fazerem na semana 3, tá? A primeira questão apontada foi da página 94, a questão 5, e eu acredito que seja pela forma como está escrito a questão. Então, a gente fala que a gente tem um ponto P e esse ponto pertence ao terceiro quadrante. E quais são os possíveis valores desse ponto? Então, quando a gente fala que esse ponto ele pertence ao terceiro quadrante, é interessante eu fazer o gráfico, tá? Fazer um gráfico pequeno, só para a gente poder se orientar e ter a noção que vai estar, né, nesse pedaço aqui do meu gráfico, né? Nesse terceiro quadrante, que é nesse espaço aqui. Acho que espaço cabe melhor para a gente falar. Então, o que que acontece nesses valores aqui para x? Eles são o quê? Eles são negativos. E o que que acontece nesses valores de y aqui? Eles também são negativos. Então, é o que está escrito aqui, ó, tá? Que a gente precisa de valores menores que zero. Por que menores que zero? Porque vão ser valores negativos. E quando a gente vai resolvendo esses dois pedaços ali, a gente chega que o m tem que ser maior do que menos 4/3 e que o m tem que ser menor do que menos 1/2, certo? Então, o que que a gente está entendendo? Que o m tem que estar nesse intervalo, que tem que estar entre o menos 4/3 e o menos 1/2. Se a gente até fizer um teste, colocar um número menor ou um número maior, a gente vai ver que esse ponto não está mais no terceiro quadrante, tá? Então, a mesma situação aconteceria, por exemplo, se eu quisesse falar que está em outro quadrante. Eu só ia, né, ver as características, se naquele quadrante o x é positivo, se é negativo, tá? Então, a gente só faria essa conferência. Outra questão que vocês falaram que vocês não entenderam é a questão 8. E ela fala o seguinte, que a distância de um ponto A a um ponto B é igual a 3. E ele quer saber quanto que é esse valor de A aqui. Então, se a distância do A até B é 3, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar na fórmula. Eu acredito que a dúvida de vocês é como colocar na fórmula. Mas aí o que eu tenho que pensar é o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, que aqui é o x1, y1, e esse aqui é o x2, y2. Então, como é que a gente faz a fórmula? x2 menos x1, aí coloca entre parênteses e eleva ao quadrado, certo? Depois coloca o sinal de mais, y2 menos y1 e eleva ao quadrado. 2 menos 1 a gente consegue resolver, dá menos 1 ao quadrado, 1, por isso esse 1 aqui, certo? E 0 menos a ao quadrado é menos a ao quadrado, que vai ficar a ao quadrado. Só que ele me falou que isso é igual a 3, ó. Por isso que está escrito aqui, raiz de a ao quadrado mais 1 é igual a 3. Como é que eu resolvo? Eleva os dois lados ao quadrado. Aí aqui eu posso cortar. Então, fico com a ao quadrado mais 1 é igual a 9. O mais 1 joga para o outro lado subtraindo, né? Então, a gente fica com a ao quadrado é igual a 8. Tira raiz dos dois lados, então aqui corta, fica o a. E raiz de 8 fica mais ou menos 2 raiz de 2. Por quê? Porque aqui a raiz de 8 eu posso trocar como 2 ao cubo, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2, corta aqui, fica o 2 lá fora, raiz de 2, certo? Então, mais ou menos, porque a gente está falando de ponto, né? Então, no ponto, a gente pode considerar a raiz ali como valores positivos ou negativos, tá bom? Outra questão que vocês falaram que vocês não conseguiram foi a questão 10. E a questão fala que a abscissa de um ponto P é 6 e a sua distância ao ponto Q é raiz de 74. Quer saber a ordenada desse ponto, né? Então, se ele fala que é abscissa, ele está falando que é o valor de x. Então, ó, coloquei aqui o valor de x e coloquei a letra A aqui como o valor do y, porque eu não sei. Então, ele fala que a distância é raiz de 74, por isso a gente coloca aqui raiz de 74. Opa! Ó, a gente coloca a fórmula, substitui igual a raiz de 74, tá? Então, o que que a gente vai fazer? 1 menos 6, então fica 1 mais 6 ao quadrado. Depois, 3 menos o 2, que é o que está escrito aqui, ao quadrado, certo?
Aí, a gente vai resolvendo, né? Então, faz mais 6 com 7, 7 ao quadrado, 49. O 3 menos a ao quadrado aqui, ele tá desenvolvido. E como eu tenho raiz, eu vou elevar os dois lados ao quadrado para poder cortar. É onde a gente tem essa nova linha, né? Não essa nova regra. Somando, que a gente pode somar, subtraindo e tal, né? Juntando os números, a gente chega nessa equação aqui do segundo grau. Então, o que eu tenho que resolver? Eu tenho que resolver ela, na verdade. E daí, quando eu resolvo, eu descubro que o A' é 8 e o A duas linhas é menos 2. Aí, eu vou parar e vou perguntar o seguinte. No enunciado, tá falando alguma relação de quadrante? Não, não tá falando, só tá falando que aquela distância ali. Então, significa que esse meu ponto pode ser menos 6, menos 2, ou ele pode ser menos 6,8, e que vai ter a distância de raiz de 74 até o ponto Q, tá bom? Outra questão que foi bem comentada que vocês não conseguiram entender é a questão 11. E a questão 11, ela fala o seguinte, que vai ter um ponto P, que a distância do ponto A é sempre 2 vezes a distância do P ao ponto B. Então, eu tenho que, na verdade, começar com essa informação aqui, ó. Como ele só me dá o ponto A e o ponto B, o que eu posso fazer? Eu posso fazer separado essa distância do ponto P até o ponto A, e depois pegar essa distância do ponto B até o ponto P até o B e colocar o número 2 aqui na frente. Por que colocar o 2 aqui na frente? Porque ele fala que é 2 vezes. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui, na primeira linha, a gente só substituiu os números respectivos na fórmula. Então, se aqui está escrito que a distância de P até A, eu vou fazer o XA menos o XP, depois YA menos YP, e a mesma coisa aqui, ó, é sempre de trás para frente, tá? Então, é XB menos XP, YB menos YP, tá? Depois que eu vou substituir, eu vou fazer o quê? Eu vou elevar esse lado aqui ao quadrado e esse outro lado igual ao quadrado para poder tirar a raiz, certo? Só que como eu tenho esse 2 aqui na frente, ele vai virar um 4. E esse 4 está multiplicando todo mundo que está lá dentro das chaves, da raiz. Por isso que eu venho aqui e coloco um colchete. Não se esqueçam do colchete. Depois, a gente resolve esse produto notável, que é o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Faz o mesmo produto notável aqui com a segunda parte que tá aqui, né? Depois, é mais fácil fazer esse produto notável e esse produto notável, que tá todo mundo desenvolvido aqui, e pegar o 4 e ir multiplicando, fazer a propriedade distributiva. Tá? Como eu já tenho isso adiantado, tá resolvido até aqui, tá? As duas linhas. Depois, o que a gente faz é o seguinte, a gente junta todos os valores de x que a gente tem, todos os valores de y, se tem x ao cubo ou ao quadrado, a gente vai juntando, tá? A gente vai juntando essas informações e iguala a 0. Então, a gente consegue chegar nessa equação aqui, ó. Se vocês repararem, a linha de cima é quase igual. A única diferença é que na linha de cima é menos 3x ao quadrado e na de baixo é 3x ao quadrado. Então, o que foi feito, né? Foi pego essa primeira linha aqui de cima e foi multiplicada toda por menos 1, para eu poder ficar aqui com o x e o y, que são ao quadrado, positivo. Por hoje era isso, tá? Um beijo para vocês, até a próxima!